A gente abre espaço agora para as culturas que são utilizadas na alimentação animal, na nutrição bovina, né? E uma delas tem apresentado um grande crescimento no Brasil. Eu falo do sorgo, tanto o granífero quanto o forrageiro. Do ano passado para cá, a produção de sorgo em grãos cresceu 34% nos nossos campos de produção, superando inclusive o avanço da soja e também do milho safrinha. Diante disso, o pecuarista pôde ter mais acesso, né, ao cereal, que é altamente rico em nutrientes e em muitos países é usado até mesmo na alimentação humana. Ele veio lá da minha linda e turística cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, para nos apresentar as vantagens do sorgo na alimentação de ruminantes. É o William Salwa, diretor executivo da empresa Latina Seeds e uma das lideranças do movimento Mais Sorgo. William, muito obrigado pela sua visita aqui no Giro do Boi aqui em São Paulo e seja bem-vindo novamente, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês aqui. Bom, quer dizer então que está havendo uma popularização dos... O William já esteve com a gente aqui, eu não me lembro, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, e a gente já falava que naquela época estava crescendo, mas não dessa velocidade que a gente observou nessa última safra, por exemplo. Então está havendo uma popularização do sorgo nos nossos campos de produção, é isso? Isso mesmo, foi acelerado devido à questão do problema climático que a agricultura sofreu nos últimos 4 anos, né, do Rio Grande do Sul, e depois alastrou para todo o Brasil, e a pressão da nova praga aí que é a cigarrinha do milho da Bullus maides, né? Então o sorgo ele acabou acelerando, mas acelerando em direção a realmente uma janela de plantio. O sorgo não vem para substituir o milho em relação à época do plantio, ele vem a encontrar só a janela. Então nós temos a janela ideal para milho e temos a janela ideal para sorgo, mas não só isso. Nós também temos as regiões ideais para milho e a região ideal para sorgo, onde você tem maior retorno econômico. Então é isso que o pecuarista, o agricultor começou a perceber com a cultura do sorgo. A cultura do sorgo era muito plantada aqui de 1998 até 2007. Depois ela foi caindo em desuso porque era uma cultura tida como rústica. Mas o rústico quer dizer assim que ela estava muito marginal, à margem de outras culturas, não recebia investimento. E agora não, agora o produtor, o pecuarista percebeu que existem genéticas novas, materiais novos, soluções novas. E isso tem que ser levado para dentro da porteira dentro como mais uma opção, mais uma solução dentro do sistema de produção. Ou seja, tem que entrar no planejamento agora também o sorgo, seja granífero ou forrageiro. Imagino eu que nesses últimos anos, o pessoal da Embrapa, esses centros de experimentos, centros de pesquisa que parece que vocês têm no Nordeste, evoluíram muito no desenvolvimento de novas sementes geneticamente superiores para esse tipo de cultura, né? Isso mesmo. O sorgo ele sofreu um avanço tecnológico equivalente a milho, a soja, ou seja, nós temos híbridos modernos, tolerante a doenças, tolerante a estresse hídrico, são produtos mais modernos que entregam maior produtividade. Isso se deve, então, não somente à área plantada, mas também ao volume de grão e de forragem produzida. O grão nós temos uma quantificação, temos os registros públicos aí. Quando a gente fala de forragem, não há registros ainda de volume de área plantada e produzida. Mas isso vai acontecer em breve também. A cultura está ganhando força, está ganhando relevância na pecuária e na agricultura brasileira. É engraçado que a gente que viaja o Brasil inteiro, você chega num coxo lá de um confinamento, de um semi-confinamento, de uma TIP, quando você bate mão naquela comida do boi lá, você vê lá caroço de algodão, torta de algodão, você vê lá casquinha de soja, você vê lá milho. Raramente eu vejo sorgo, sinceramente. Eu vejo muito em Goiás, ali na região de Catalão, ali tem uma região Ipameri, Pires do Rio, aquele lugar ali eu vejo, vira e mexe, eu estou por lá, eu vejo muito sorgo ser usado na alimentação de bovinos. Quando o pecuarista, fora essa região, começa a enxergar o sorgo como uma alternativa alimentar para o gado dele? Quando ele faz conta. Boa, ele começa a fazer boa conta. Resposta. Quando ele começa a fazer conta e ele começa a buscar opções e ele encontra o sorgo. Então ele vai encontrar uma cultura onde ele pode ter um menor custo de implementação, porque o sorgo é menos exigente do que o milho, né? Então ele tem uma cultura que ele vai ter menor custo de investimento para implementar. A hora que ele vê que não tem o problema da questão dos veranicos que a gente sofre, principalmente no Brasil central, aí no Brasil tropical, estresse hídrico, porque é uma cultura que é instalada na safrinha. Então, quando ele encontra esse benefício, que é a maior tolerância a estresse hídrico, menor investimento, ou seja, menor risco para ele naquele momento, e sai do problema também hoje da cigarrinha, do milho, então ele começa a considerar, não, eu vou fazer milho numa janela ideal e faço o sorgo na janela de risco. Só que para o sorgo, a janela de risco do milho não é risco para o sorgo. Por quê? Porque o zoneamento do sorgo justamente é aquela janela. Onde é a janela de risco do milho, que é fora do zoneamento
que hoje nós temos zoneamento agrícola, né, até para ter seguro, né, é a janela ideal do sorgo. Então, o que estava acontecendo em várias regiões produtoras? O pessoal estava plantando milho fora da janela ideal. Aí ele corria o risco de não ser seguro, não tá segurado. Por não conhecer o sorgo. E o sorgo, ele ganhou, nos últimos 5 anos com a nossa entrada no mercado brasileiro, o sorgo ganhou também o zoneamento agrícola. O sorgo não tinha zoneamento em vários estados do Brasil. Ele ganhou o zoneamento agora também agrícola. Então, o produtor sabendo que existe o sorgo com o zoneamento ideal, que é a janela de risco do milho, então ele começa a fazer conta, começa a analisar os riscos e ele começa a apostar no sorgo. E ele começa a entender a cultura do sorgo. Tinha aquele pensamento anterior de que o sorgo era só plantar e largar lá. Não, o sorgo também precisa de investimento, precisa adubar. Pasto, qualquer coisa. Um gado ruim, vai plantar um gado uma bom, roseira lá no seu quintal e deixa ela sem água, sem nutrientes, ela vai morrer. Isso aí. Imagens lindas do sorgo granífero aí. Ó. Existem 2 tipos de sorgo usados no Brasil. O sorgo em grãos, que é esse aí que a gente está vendo na tela, o granífero, e o sorgo forrageiro, né, que a gente usa para oferecer picado ou através de silagem para o gado, né, o famoso sorgão. Isso mesmo. E esse é um grande diferencial importante, porque o milho, quando a gente fala de milho grão e milho silagem, a planta, a arquitetura é a mesma. Quando a gente fala de sorgo, nós temos... Não seria o milho e o milheto? Não. Milho para grão ou milho para silagem, planta inteira. É uma arquitetura e planta é a mesma. Quando a gente fala de sorgo, nós temos o sorgo grão, que é para você fazer grão, que vai muito bem no ILP, inclusive, consorciado, né, com braquiárias em geral. E você tem os sorgos, no sorgão, né, forrageiro, para fazer silagem de planta inteira. Então, são plantas, são sorgos, mas têm característica muito diferente. Então, uma é para silagem, forragem, que é o sorgão o gigante aí, e tem o sorgo granífero, que é para grão, úmido ou grão seco também, pode ser ensilado também. A gente tem hoje sementes de sorgo que vai bem em qualquer de um dos nossos 6 biomas do Brasil? Com certeza, inclusive eu particularmente acredito muito no sorgo na região do Norte e Nordeste. Principalmente o Nordeste brasileiro, ele tem uma aptidão incrível para a cultura do sorgo. Por quê? Porque o regime de chuva lá ele é mais curto, altas temperaturas. Se a gente pega assim, uma referência, de onde que originou o sorgo? Da África. A região norte do Brasil é em frente ao continente africano. Então, o clima, solo é muito parecido. É verdade. Então, você tem uma característica na região nordeste do Brasil, tem uma aptidão gigante para sorgo, cultura do sorgo, grão e forragem. Forragem é muito utilizado, grão não tanto. Nós fizemos, inclusive, o primeiro evento técnico lá, nós temos um centro de pesquisa lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse centro de pesquisa de vocês lá. Nós fazemos pesquisa e seleção de milhos e sorgos para o Nordeste brasileiro, ou seja, híbridos adaptados para o Nordeste. Nós acreditamos no potencial de produção do Nordeste brasileiro e estamos investindo em pesquisa lá, para selecionar materiais para o Nordeste. Não é à toa que o Nordeste já beira aí as 35 milhões de cabeças de gado já. Eu queria até parabenizar o pecuarista nordestino por investir em genética, acreditar nesse tipo de coisa. E esse é uma grande opção para você investir na cultura do sorgo. Até quantos, eu preciso de quantos milímetros de água por ano para eu conseguir produzir uma boa lavoura de sorgo? Boa pergunta. O sorgo, ele vai requerer aí em relação a milho, né? O pessoal que está acostumado com milho, ele vai requerer aí de 60% em relação a milho. Quase a metade só. Quase a metade. E ele tem uma janela de ciclo muito rápido. Nós temos sorgos hoje no mercado que de plantio a colheita 115, 120 dias. Nossa senhora, para grão. Vocês evoluíram na... Geneticamente o Brasil deu um salto em relação à qualidade genética aí. E a vantagem é que mais empresas investiram também na cultura do sorgo, então a gente tem uma maior oferta hoje de genética de sorgo para a pecuária e a agricultura brasileira. É óbvio que o milho tem mais proteína do que o nutrientes que o sorgo. Ou não? Não, é muito, muito próximo. É mesmo? A qualidade nutricional do grão do sorgo e do grão do milho é muito próximo. Na questão da forragem de planta inteira, a diferença é que o sorgo ele tem menos amido do que o milho. Então, mas é melhor? Não existe a cultura melhor. O melhor é você ter a comida, não importa se é sorgo ou milho, é ter. Então, num ambiente desafiador, é preferível você ter uma silagem de sorgo com menos energia, que o grão você transporta e a forragem não, do que você não ter nada. Comida ruim é aquela que você não tem, né? Já Exatamente. Dizia, né? Então, mas a relação de grão é muito próxima à questão nutricional, muito próxima, é fácil de acertar a dieta. Na questão de forrageira, a diferença está que o sorgo tem menor energia porque não tem grão disponível igual ao milho. Mas são culturas que não competem, elas se complementam. Por exemplo, se usa uma forragem de sorgo, uma silagem de sorgo, do sorgão,
você vai usar para animais jovens, animais que não estão em lactação, suplementação de dieta ou até uma segurança alimentar. Você ter na sua fazenda hoje aí 100, 200 toneladas de sorgo, silagem, é uma grande vantagem porque custa 1/3 da silagem do milho. É 30% da silagem do milho. Devido Custa a 1/3 o sorgo? terço em relação à silagem do milho. Então você pode ter uma reserva, uma segurança alimentar na propriedade para momentos difíceis. Quem não passou dores aí por falta de pasto? E está passando agora. Está novamente? Nesse exato momento. É recorrente. Então, se você faz um planejamento... Um monte de amigo meu está lá, desesperado. Falei, rapaz, você não escuta a gente, você não escuta esses especialistas, a gente bate todo dia na mesma tecla. Agora vai chorar o leite derramado? Agora não. E essa seca aí, não vai vir aquele super El Niño esse ano, parece, né? Graças a Deus. Mas tem região do Brasil que vai voltar a chover só em novembro. Olha aí, se o cara não tiver comida até lá, como é que vai fazer? Esse dia eu estava falando, essa semana passada, com um especialista aqui, William. Falei, e agora, rapaz? Ele falou assim, agora não adianta chorar. O Wagner Pires. Falou assim, Mauro, não tem jeito. Agora, a única coisa que ela tem que fazer agora é se livrar do gado. Se livrar, corrigir seu suporte. Não dá mais para correr. Você vai ter que se preocupar agora só com a seca do ano que vem. Entendeu? A silagem do sorgo custa 1/3 da silagem do milho e entrega praticamente a mesma coisa. Olha que maravilha. E esse ano a gente deve colher o quê? Agora voltando a falar do granífero lá, quase 4 milhões de toneladas? Vamos passar os 4 milhões de toneladas. Passa? Vai passar. Essa é uma área de quantos? Mais de 1 milhão de hectares? São dados também que estão nos divergindo aí, mas isso vai ser alinhado, né? Até o Movimento Mais Sorgo vem para isso, para alinhar esses dados. Mas os dados oficiais hoje passam de 1 milhão de hectares plantados no Brasil. Ah, entendi. Tem muita gente perguntando aqui sobre essa questão do movimento Mais Sorgo. Foi uma ideia de quem? Parece que você é um dos cabeças aí. Ela é uma ideia que nasceu internamente dentro da Latina Seeds e nasceu como Plante Mais Sorgo, né? Mas a gente, com a área de comunicação da empresa, nós percebemos que não é só plantar, nós temos que conectar toda a cadeia produtiva e consumidora, né? Aí nós levamos a proposta para o time da Embrapa, Sete Lagoas, o pessoal aderiu e agora nós estamos em fase final para avançar com a popularização e convidar as demais empresas, não só do agronegócio, também das indústrias de alimento, indústria de ração, consumidores em geral, que possam consumir sorgo, porque o sorgo ele usa tanto para pecuária, grão, forragem, mas também existe sorgo aí para geração de energia, queimar em caldeira, por exemplo. Então existe muitas alternativas do sorgo. Comida para a nossa criação, energia sustentável e alimentação humana. Queria mandar um abraço para tanta gente, está te mandando um abraço aqui, ó. Obrigado. O Ronaldo Melo de Juazeiro do Norte, o André Oliveira de Botucatu, Paulo do Maranhão, Edilson Carvalho lá de Rondon, Paraná. Deixa a imagem do sorgo aí quando eu vou falando, por favor. Ney Silva lá do Mato Grosso, Glaucimar Souza dos Estados Unidos, Karina Saua, sua parente? Lá do Paraná. É minha chefe, a patroa. Lucas Monteiro, de São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais. Medeiros também está acompanhando a gente, de Açailândia, no Maranhão. Neto, de Olímpia, perguntando se esse movimento, quem que pode, que acho que mais detalhes do movimento Mais Sorgo, o Neto ali de Olímpia. O Antônio também, ele falou que lá de Guaíra, ele falou que tem usado muito lá na região dele, porque não pega praga como cigarrinha das pastagens. O Ariel de Prata, Minas Gerais, o Alex Gardino de Lima, lá de Arialva, São Paulo, Ednei Galhardo, de Cunha, São Paulo, Adir Silva de Frutal, a pessoal da Fazenda GA de Garanhuns, Pernambuco, todo mundo ligadinho querendo informações sobre sorgo, todo mundo aqui, ó. Pessoal do Rio de Janeiro, o sorgo ele rebrota, tá perguntando o pessoal do Rio de Janeiro, você vai responder já já. Um abraço também pro pessoal do Paraná, Luiz Morales, está acompanhando a gente. Um abraço também para o pessoal Fábio, lá de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, e também pessoal do Mato Grosso do Sul. Como é que funciona essa questão do rebrote? Excelente pergunta, excelente pergunta. Lembra que eu falei da diferença lá, quando eu faço grão de milho ou silagem de milho e planta inteira? No caso do sorgo, o sorgo granífero, ele vai ter uma melhor aptidão para você estabelecer plantio de inverno, para você colher o grão na época seca. Sim. E no caso do sorgo silageiro ou sorgão para forragem, o ideal é você fazer o plantio. Para quem tem área disponível e está muito dedicado à pecuária de leite ou de corte, é fazer o plantio no verão,
agora nas chuvas, né? Agora, já. Tá na hora do cara comprar semente agora, né? Já tem que estar no plano, já tinha que estar no planejado e já tem que estar com a semente de depósito. Já começar a corrigir o seu solo para já iniciar época das chuvas aí, outubro, novembro vai atrasar a chuva lá. Planta ele. Você vai fazer um primeiro corte com 110 dias mais ou menos. No caso do sorgão. Sorgão. Tá. Faz um primeiro corte, faz a silagem. E vem a rebrota sem você ter que investir em novo plantio. Você faz somente a questão de adubação de cobertura e faz as aplicações de inseticidas ali que é necessário. Se tiver mato, que dificilmente tem, aplica um herbicida e a cultura volta, se restabelece e faz 2 cortes. No sorgão eu consigo fazer 2 cortes? No sorgão você consegue fazer 2 cortes. Então você planta uma vez, colhe 2. Então o seu custo baixa mais ainda. Então para quem busca segurança alimentar, ter sempre forragem disponível na propriedade, incluir o sorgo no planejamento. O sorgo forrageiro, ele é fundamental para que você não passe apertado e ter que, se desfazer do gado, né? A orientação é de que o cara conserte urgente lá o suporte dele. Tem que desfazer do gado, tem que ajustar a lotação, porque não tem o que fazer mais. Isso é recorrente, né? Ano após ano acontece isso. Ano após ano acontece isso. E a gente está aqui. Cuidado, batendo sempre numa tecla aqui. Mas vou fazer o quê? Vamos lá. Agora, um assunto interessante, pessoal. É bom para investidores, né? Antes, porém, vamos mostrar rapidamente aqui. Você estava falando agora há pouco sobre energia renovável, né? Usando o sorgo. O que você está querendo dizer com essa tela aí? Aqui é o seguinte, o Brasil está crescendo muito aí, vocês estão observando, é produção de etanol de milho, né? Dá para fazer etanol de sorgo também? Dá para fazer etanol de sorgo também. Eita! Então, o Brasil está crescendo muito em indústria de etanol de milho. Os Estados Unidos, ele já faz etanol de milho e sorgo há muito tempo. Os dados que a gente traz aqui, que segundo a UNEM, que até 2030 o Brasil vai ter 20% do biocombustível feito de etanol de milho, mas também pode ser feito etanol de sorgo. A relação de produção de etanol, 1 kg de sorgo grão e 1 kg de etanol de milho produz a mesma quantidade de etanol. E os dois produzem DDG também com alta qualidade. Que a gente tem usado muito na alimentação aqui. DDG é uma grande solução para a pecuária, onde eu sempre falo, onde o DDG vai, o confinamento vai atrás. Ele é uma fonte de alimento disponível aí na região, muito bom. Mas também o sorgo vai ser um DDG muito utilizado assim que tiver feito também álcool de sorgo. Então o sorgo ele ganha uma visibilidade maior, porque ele se torna biocombustível e também se torna um subproduto aí para a alimentação do gado. Um abraço, Daniel Mussi, lá de Aparecida do Taboado. O sorgo já é uma realidade lá na terra dos 60 dias apaixonados. Olha essa coisa interessante aqui, ó. O Jorge Pontes, ele é lá de Guarani do Oeste, São Paulo, tá pertinho, 150 km de Rio Preto. E falou, Mauro, existe alguma variedade específica de sorgo? Porque aqui é complicada a quantidade de maritaca que a gente tem aqui. Maritaca é aquele passarinho que come. Sim. Aí eu acho que é bem difícil. Matar os bichinhos não pode, né? Ele vai ter que optar sempre por, se ele quiser fazer sorgo, para ele ideal, se for para silagem, né? Sorgão gigante aí não vai ter problema, porque ele não emite panícula no verão. Então ele não vai se incomodar com as maritacas. Sorgo grão em região que tem muitos pássaros, uma das soluções é a região aderir e plantar, mais gente plantar. Porque se só um produtor planta uma área de 20, 30 hectares e a pressão é alta de pássaros, sim, aí vai ter prejuízo grande. Mas se muita gente planta aí 200 mil hectares, não vai ter tanto prejuízo. Maravilha. Um abraço para o Marcelo Silva, lá de Massachusetts, acompanhando o Giro do Boi. Um abraço também para o pessoal de Cuiabá, Edson. O sorgão é o mesmo que o sorgo boliviano? Sim. É a mesma coisa, viu, Edson? Um abraço para todo mundo ligadinho aqui no Giro. Um abraço para quantos quilos por dia um boi come de sorgo? É bem relativo, né? Tem que fazer uma dieta, chamar um nutricionista. João Brasileiro Filho perguntando lá do Paraná. Qual que é a dieta, mais ou menos, que dá para fazer para engordar boi? Bom, deixa eu dar resposta para os nutricionistas. Depende, mas ele é parecido com o milho, a gente já falou, parecido com a dieta do milho, né? Mesmo nutriente, provavelmente proteína, energia, né? É muito parecido. Então tá, um abraço pessoal de Santa Catarina, Campo Belo do Sul, um abraço também para Letícia Coldibelli, lá de Itapetininga, Alex Gardino. Sorgão vai bem consorciado com braquiária? Vai. Isso é um spoiler até que vamos dar. Nós temos um diamante a ser lapidado em breve aí, nós estamos fazendo um trabalho. Vamos deixar para talvez vir lançar aqui essa ideia. Opa, um abraço para o Pablo Souza também, assim como o pessoal aqui, o Jorge também aqui de São Paulo, um abraço, enfim.
E o sorgo, qual que é o melhor sorgo? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tanta pergunta aqui, pessoal. Qual é o melhor entre o milheto e o sorgo? Ele vai falar que é sorgo. Certeza, quer ver? Depende, né? Tem espaço para todo mundo, gente. Depende da janela, por exemplo. Agora, depende da janela, ele falou, isso é interessante. Agora para acabar de vez esse minha conversa. Eu vou gravar daqui a pouco um podcast com o William Salwa. Aí sim, é 1 hora e tanto de. Aí você vai entender tudo sobre o sorgo. É só, quando a gente publicar ela, é só você baixar lá, você pega a caminhonete, a caminho da fazenda, você vai entender tudo sobre o sorgo. Agora eu queria mostrar só isso aqui, ó. Mauro, que 2 saquinhos aí que você tem. Macarrão de sorgo, pessoal. Olha isso aqui, ó. Macarrão de sorgo. É mais barato, a alimentação humana, é mais saboroso, não tem glúten. Tá aqui, ó. De onde que você trouxe esse macarrão aqui, ó? Da Conferência Mundial de Sorgo que aconteceu na França em junho. Nós estivemos presente lá, falando do movimento, apresentando para o mundo o movimento, apresentando o agronegócio brasileiro para o mundo. E eu fui presenteado lá e trouxe aqui de presente para você. Obrigado. Macarrão de sorgo Macarrão de da sorgo. Hungria. A Europa investe muito em alimentação saudável, né? E aí? É mais nutritivo, é mais saboroso, é mais barato, não tem glúten. E esse é um mercado que não existe indústrias no Brasil que beneficiam o sorgo para fazer alimento. Olha só o cavalo arriado aí, você que é investidor. Hã? Isso mesmo. Apareceu um monte de investidor aqui, hein? Montar fábricas de alimentos. O movimento está para ajudá-los. O movimento Mais Sorgo também está para isso. Está para isso aqui, também. Aqui, ó, olha essa foto aqui, ó. Olha que maravilha. O sorgo é um super grão, só que ele é subestimado, William. Muito subestimado. Não só na alimentação humana, na alimentação, na pecuária, na indústria, na fazenda, como dentro do planejamento ele é esquecido. Mas eu acho que ele está mudando. Os números indicam, os números mostram isso, está mudando essa realidade. O sorgo está ganhando cada vez mais visibilidade e o pessoal vai aprendendo a utilizar e isso vai proporcionar a cada ano um maior crescimento. Um abraço para todo mundo que acompanha o Giro do Boi. Não vou conseguir responder, já findou o nosso tempo, e todo mundo quer mais detalhes sobre esse movimento Mais Sorgo, quer entender um pouco mais sobre a evolução genética das sementes de sorgo no Brasil. Aí, ó, pessoal, tá esse e-mail aí, contato@movimentomaissorgo.com.br. Um abraço ao meu amigo Ariosto Mesquita também, que está nos acompanhando nesse exato momento, e um abraço para você, meu amigo William. Obrigado pela oportunidade. Bombou de audiência de novo, porque esse é o nosso objetivo, de trazer alternativas aí para que você, produtor rural, você pecuarista, você agricultor, você empresário, você investidor, possa conhecer o que de bom tem aí e que possa ser explorado, tá bom? O sorgo, acho que veio para isso. Muito obrigado pela... E não perca em breve, tá, o lançamento de um podcast especial com William Salwa, contando tudo sobre o sorgo e as oportunidades que você terá, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado.